Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz. Tudo bem com você? Glória a Deus, eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem. Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso momento do devocional Eu Me Disponho. O momento onde nós somos ministradas na palavra do Senhor, recebemos orientação, recebemos instrução através da palavra santa do Senhor. E se você já está inscrita no canal, você já sabe o que eu vou pedir para você, né? Para você compartilhar esse vídeo assim que você terminar de ver, que você compartilhe aí com o maior número de mulheres possível. Eu te agradeço pelos compartilhamentos já feitos, né? Porque tem alcançado muitas vidas, mas o intuito é continuar alcançando. E depois que você vê o vídeo, não é só compartilhar, dar um like, sabe? Clicar nessa setinha, tem uma setinha assim, outra assim. Clica na que tá pra cima. Por quê? Porque o YouTube entende que o conteúdo tá sendo agradável e aí ele vai deixando em evidência para que outras pessoas possam ver, tá? Esse é o intuito, né? Eu consegui like não, gente. É alcançar mais pessoas, tá bom? E se você é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vinda, irmã. E se você tem buscado ser instruída na palavra, saber um pouco mais sobre o Senhor, né? Aqui é o canal certinho, mas está no lugar certo. Inscreva-se aqui no canal, clique no sininho aí do lado, ative as suas notificações clicando em todas para que você possa receber a notificação de todos os vídeos conforme eles forem sendo publicados. Aqui no canal, pelo menos, a gente tem uma média de 2 a 3 vídeos por dia. Temos algumas reflexões, que é a lamparina de palavras. Os vídeos são oração da manhã, devocional que é agora, e a oração da noite. E que se você se inscreveu aí, depois que você terminar de ver o vídeo, dá um like e compartilha, tá bom? Clica aí no botão compartilhar, copia o link e compartilha. Glória a Deus. Irmã, a gente já vai iniciar. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ó, eu tô com a minha aberta aqui na frente, 2 Coríntios 12. Se você não tiver, eu vou ler, mas antes vamos pedir direção ao Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, nós entramos na tua presença para te agradecer por esse dia, por essa oportunidade, por este momento. Pedimos ao Senhor que venha nos instruir diante da tua palavra, que nós venhamos receber orientação e que o Senhor venha renovar o nosso espírito diante de ti, meu Deus, através da ministração dessa palavra. Meu Deus, que eu seja diminuída, que o Senhor cresça diante de mim, que a ministração esteja de acordo com a sua vontade, que alcance os corações da forma como o Senhor deseja alcançar, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá? Olha só. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Minha cachorrinha fica ali no canto. Gente, quando eu gravando vídeo, eu me tranco aqui dentro do meu quarto. Às vezes eu tô na sala, né? E tem uma cachorrinha. Gente, que essa cachorrinha aí tá se convertendo todo dia. Ela fica comigo até o final. Se eu ficar o dia inteiro, ela fica o dia inteiro. Então eu tô olhando ali porque às vezes ela quer passar, me atrapalha aqui, mas tá tudo bem. Esse não é o foco. Bora? Olha só, 2 Coríntios 12, versículo 9 vai dizer o seguinte: E disse-me o Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o apóstolo Paulo, né? Ele passou por tanta coisa. Um homem que teve realmente um encontro com Deus, que depois que ele encontrou Deus de verdade, ele se posicionou e foi um dos maiores, né, dos apóstolos dele lá, tanto que vários livros aqui da Bíblia são mensagens escritas por ele, inspiradas no Espírito de Deus. E assim, ele estava no momento em que ele confessa, que ele fala que eu tinha um espinho na carne, e muitas pessoas especulam sobre isso, mas na Bíblia não relata exatamente o que era. Era algo que trazia para ele um transtorno, não sei o que era, não estou dizendo o que estou dizendo que pode ser isso, pode ser aquilo, enfim, mas ele fala que era para ele, que ele não se envaidecesse, né, pelas revelações, por tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Ele tinha um espinho na carne e ele orou ao Senhor pedindo para que arrancasse dele, e o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou, porque aquilo tornava... Quando Deus falou isso, eu entendo que assim, ele sentia que aquilo era o ponto fraco dele, né? Quantas de nós, irmãs, hoje o Senhor vem falar acerca disso? Quantas de nós, muitas vezes, nos sentimos... talvez o Senhor não fez isso por causa disso, talvez o Senhor não fez isso por causa daquilo, talvez eu não consegui isso em Deus por causa daquilo outro. E que, na verdade, existe o tempo certo de Deus para todas as coisas na nossa vida. E existe várias situações. Existe a situação do que o que você espera em Deus fazer parte do propósito de Deus, mas não nesse momento, entendeu?
Existe o que você quer não fazer parte do propósito de Deus. Então, se você for uma mulher que tem vida com ele, não vai acontecer, porque Deus não vai permitir. E existe o tempo para acontecer. Porque se acontecer num tempo errado, Deus, você se perde, Deus perde você no meio do processo. E é por isso que muitas vezes as coisas acabam acontecendo na ordem que não é a que você planejou, mas é a que Deus planejou. O amor de Deus é extraordinário. Ele não se alegra apenas quando a gente está forte, mas quando nós decidimos nos posicionar mesmo fraco, confiando que a força dele é suficiente para nos sustentar. O amor de Jesus não se revela apenas nos milagres que ele fez na nossa vida, mas na paciência e na ternura com que ele nos molda durante esse processo, durante essa caminhada. Porque, irmã, uma coisa que eu sempre ouvi, até já pronunciei para as minhas filhas, a vida, olha, você já deve ter falado, escuta o que eu tô te falando, porque aqui em casa você aprende no amor, mas o mundo não ensina da mesma maneira, no mesmo amor. Então aí tá para você. Quando você está esperando algo em Deus e você está passando por um processo, acredite que esse processo a qual você está sendo submetida por Deus tem envolvido uma série de coisas que são para você ser amadurecida, né, espiritualmente falando, mas com cuidado, com paciência, com ternura, com amor. Coisas que, se você se submeter à força da sua própria vontade ou às coisas desse mundo, já não vai ser no mesmo amor. Tudo que envolve Deus é feito com ordem, com decência, com amor, com paciência, com amabilidade, porque são características fortes em Deus. E ele não vai deixar de fazer dessa maneira, porque é para você, porque é para fulano, porque é para ciclano. Deus, ele tem uma maneira única e exclusiva de fazer as coisas. E sempre é a melhor. O Senhor Jesus, ele conhece cada fraqueza, ele conhece cada área que a gente luta pra gente poder obedecer. Porque tem coisas que a gente já tá, né? Nós já estamos acostumadas, nós já aderimos e já conseguimos fazer. Tem coisas que a gente ainda luta muito para obedecer. Tem áreas da sua vida que você luta muito para obedecer. E ainda assim você continua. E isso agrada o coração de Deus. E ele conhece todas as nossas fraquezas e em nenhum momento ele pensa em desistir de nós. Pelo contrário, ele aposta, ele acredita, ele sabe. Ele se alegra quando ele vê a gente lutando para fazer o que é certo. Porque ele sabe que ele conhece a nossa natureza, ele sabe dos nossos limites e sabe o quanto é difícil para nós nos submeter a essas questões. Então não fique achando que o que você idealizou ainda não aconteceu porque você não é merecedora, porque você não é a super ungida. Não. Existe o tempo determinado para cada coisa. E se você se sente frágil, se você se sente fraca, se você acha que é isso que tem limitado você, saiba que a palavra do Senhor acabou de dizer aqui. Que o Senhor está aperfeiçoando o poder dele nessa sua fraqueza que você tem. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz para aqueles que são fortes, para aqueles que amam. Quando você se levanta de uma queda e ainda assim você permanece, isso agrada a Deus. Quando você decide orar quando você está cansada, quando você perdoa a ferida, quando você se cala para não ferir as pessoas, sabe? Quando você está assim, no seu limite, na sua razão, numa situação que justificaria, você escolhe não falar, porque você sabe que é o que Deus espera de você. Ele olha para você e fala: essa é minha filha, que tem lutado e que está caminhando comigo, mesmo diante dessas limitações, ela persevera, ela continua. Porque quando nós nos posicionamos para perseverar e continuar a caminhada, mesmo com os nossos limites, Deus, ele nos fortalece para que a gente não venha parar. Porque a caminhada com Cristo, você não pode parar, você tem que dar continuidade. E vai passar por muitas situações. Mas são nessas situações, nessas intempéries, nessas condições que Deus vai fortalecendo você. Quando você consegue alcançar o coração de Deus dessa maneira, você consegue entender. Se você olhar para esse contexto, por tudo que você já viveu, você vai ver que Deus, ele não está procurando a perfeição em você. Ele procura em você um coração sincero.
Isso significa que Jesus não te ama porque você acerta, porque você acertou em tudo, porque você tirou 10 em tudo, porque você fez tudo, porque você não, porque você é forte. Não, ele te amou no meio da tua fraqueza. Ele te ama no meio das tuas limitações. E é esse ímpeto de permanecer mesmo estando limitada, mesmo... ai, pastora, eu sou limitada, mas eu não desisto. Isso deixa Deus muito feliz, porque ele fala, ela é limitada, mas ela me ama incondicionalmente. E ela tem a certeza de que o que eu tenho para dar para ela é o suficiente para que ela se mantenha firme e sustentada nesse processo, porque eu vou aperfeiçoar o meu poder nesse processo. Às vezes quando eu vejo uma pessoa, eu tô assim, eu tô fraca, eu falo, glória a Deus, porque aí agora eu vou ver o poder de Deus agir. Eu vou ver o poder de Deus ser aperfeiçoado nessa pessoa. E a gente vê. E esse posicionamento é algo assim primordial, porque é o posicionamento consciente de uma pessoa que sabe que mesmo fraca, mesmo com suas limitações, Deus tem poder para alcançar a vida dela. Não, eu não tenho condição de fazer isso não, mas eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me dar força para fazer. Porque assim, se posicionar como uma mulher de Deus não é esperar que você tenha ausência de lutas, não. É permanecer fiel mesmo com as lágrimas nos olhos, irmão. Olhando assim que você já sabe que você vai enfrentar lá na frente, que tem coisa que Deus já até permite você, sabe? Você olha assim, você fala, quando eu chegar naquele ponto ali vai doer. Deus já tem, porque tem momentos que Deus permite, não tem? Você fala, mas eu vou. Eu vou porque eu vou alcançar em Deus a misericórdia. E Ele vai passar comigo por esse vale. Eu vou vencer essa prova. Eu vou alcançar o meu objetivo. E Deus vai continuar derramando graça sobre a minha vida. Então o Senhor, Ele se alegra quando Ele vê que você se posiciona para fazer aquilo que Ele te pediu. Mesmo quando o preço é alto. Mesmo quando você, humanamente, até teria que ter medo de fazer. Ele fala, não tem como não ser abençoado. Porque o céu se move quando o coração decide obedecer. Sabe, é como se o céu se abrisse, assim, as coisas, tudo contribui. As cadeias do inferno são derrubadas, são destruídas, quando vê que um coração decide obedecer, mesmo sabendo, tendo o conhecimento dos seus próprios limites, a convicção do agir de Deus é tão intensa, e a confiança em Deus é tão grande, que você vai lá e faz. Isso aí derruba o teto do inferno por vários quilômetros. Desestrutura toda a cadeia de espírito maligno que fica tentando te tirar do centro da vontade de Deus. Isso é primordial. Então não se diminua, não permita ser diminuída pelos seus limites e não se diminua por eles, porque pior do que alguém tentar te diminuir é você se diminuir. É você não se achar digna de receber, se achar incapaz de dar continuidade. Não. Na verdade, humanamente falando, nem eu e nem você somos capazes de concluir muitas coisas. Mas o Senhor, Ele aperfeiçoa o poder dEle nos nossos limites, nas nossas fraquezas. Mas esse poder, ele só pode ser aperfeiçoado quando ele encontra um coração obediente, disposto e confiante no poder e na autoridade de Deus. São os atributos que realmente contribuem para que tudo venha a acontecer de uma maneira que Deus consiga potencializar e aperfeiçoar o poder dele em nós. E isso, gente, é maravilhoso, porque você vai começar a viver em Deus coisas que você nunca imaginou, justamente porque nós somos frágeis. E os nossos limites, às vezes, quer pôr limite na ação de Deus. Nós temos que lutar contra. Nessa condição, o apóstolo Paulo, ele entende, né? Ele entende que as fraquezas não são um sinal de derrota, são oportunidades para que o poder de Deus venha se manifestar. Justamente para que nós venhamos glorificar Deus. Assim, olha, se fosse por mim, eu não teria feito. Mas, como Deus que age na minha vida, moveu sobre a minha vida, sobre a minha fraqueza, eu consegui alcançar. Então, assim, você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa depender de Deus sempre. Não tem aquela condição que às vezes a gente quer dar conta de tudo. Esse é um problema.
Esse é um problema que a gente encontra em muitas mulheres. Que às vezes o próprio meio onde ela vive impõe que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que ser forte o tempo todo, que ela tem que fazer, sabe? Não, que é uma vergonha, que é isso, que é aquilo. Não, irmã, você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa acreditar e confiar em Deus sempre. Os seus limites, as suas fraquezas não afastam Deus de você. Pelo contrário, atrai a presença dele para que ele possa aperfeiçoar o poder dele e fazer o mover dele e a glória se manifestar na sua vida. E todos veem quem é o Deus que você serve. É isso. Não vai na opinião de fulano de ciclano, porque você... Não. É um processo. Nós estamos num processo contínuo de transformação, mudança e ascensão de uma vida espiritual na presença do Senhor. Todos os dias o Senhor quer que você cresça espiritualmente na presença dele. Só que o processo ele é árduo. Só que ele te fortalece no processo. O Senhor, ele não simplesmente te chama, ele te sustenta no meio do caminho, ele te dá as condições, os critérios, ele te dá a vida, ele te dá saúde, ele te dá estratégia, ele te dá sabedoria, e tem coisas que surgem, você não sabe de onde. Você fala, como eu não pensei nisso antes? Mas olha só, é Deus. É isso, irmã. É para você declarar que foi Ele. Por isso que tem muita coisa que você não pensou antes. Por isso que tem muita ideia que veio só agora. Porque é Deus. Porque é Deus agindo, porque é Deus fazendo, assim, mesmo nas provas, mesmo nas lutas, mesmo nas dores, Ele está ali te fortalecendo em silêncio. E muitas vezes é nesse silêncio que o Espírito Santo de Deus te ensina a depender de Deus de uma forma mais profunda. Às vezes as pessoas estão em torno achando assim que a gente está só passando, sentindo. Não, a gente está ali em silêncio, quietinho, esperando o mover e o agir de Deus. E Ele move, Ele age, Ele faz, Ele transforma. Ele muda tudo, gente. Ele muda tudo. Ele muda tudo. Nós precisamos realmente entender. Olha, entender quem você é em Cristo, irmã. Entender quem você é em Cristo, o que Cristo pode fazer na sua vida, entender a sua importância, entender a necessidade de você se colocar à disposição de Deus, confiar, permanecer, prevalecer e não deixar que te subjuguem e nem você se subjugar, mas você se colocar como uma mulher de Deus que se posicionou para fazer o que Deus te chamou para fazer, independente do que seja, e que se humanamente falando você for limitada por fazer, tá tudo bem, porque é nesse momento em que você para e Deus dá continuidade no processo. Amém? Glória a Deus. Olha só, eu espero que você tenha recebido essa mensagem daí, eu recebi daqui, que ela venha edificar a sua vida em Cristo, porque essa é uma das nossas maiores lutas, é construir todo dia um pouco na presença de Deus. Apesar de tudo que vivemos, com tudo que temos em volta, às vezes com as atribulações, com as adversidades, na maioria das vezes com as negativas do outro, porque estamos inseridos em um mundo que hoje os valores estão totalmente invertidos e as pessoas estão querendo fazer adaptações da palavra de Deus para uma vida agradável aos teus olhos, porque na verdade a palavra de Deus não precisa ser adaptada e nem deve ser adaptada. Ela tem que ser vivida na totalidade. E se em algum momento ela não estiver agradável a você, dê glória a Deus por isso. Porque se você está fazendo algo que está fora do princípio, a palavra de Deus vai te desagradar. Porém, nem tudo que te agrada é benéfico para você. E se você estiver nessa fase, olha, a palavra de Deus está me confrontando, está me trazendo desconforto, dê glória a Deus, abra o seu coração, se entregue profundamente ao Senhor. Que seja esse, talvez, o limite que você precisa transpor, de se submeter àquilo que você sabe que é certo, mas a sua carne não quer fazer. E aí é onde você vai abrir a Deus a sua dependência, expondo ao Senhor a sua fraqueza para que Ele venha aperfeiçoar o poder dele em você, para que a mudança aconteça, para que você venha realmente se posicionar. E mesmo durante o período desse processo, que vai ser de uma luta intensa e muitas vezes confrontante,
você permaneça firme, para que Deus venha agir e fazer o melhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha recebido daí, eu recebi daqui. Até o próximo devocional. Graça e paz.